Meu irmão e minha irmã, a liturgia de hoje nos lembra que o tempo da Quaresma não é um tempo para tirar pedras, mas para construir pontes, construir fraternidade. O problema do mal e do pecado não se resolve com o castigo e a intolerância, mas pelo amor e pela misericórdia. Isaías, no capítulo 43, versículo 16 a 21, anuncia a libertação do exílio e o retorno a Israel como um novo êxodo para a terra prometida. Esse caminho é imagem de outra libertação que Deus nos convida a fazer na Quaresma e também nos levará à terra prometida, onde corre a vida nova. Quais são as escravidões que impedem hoje a liberdade e a vida? O que ainda mantém ou nos mantém alienados, presos e escravos? Na segunda leitura, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Paulo afirma que a única coisa que lhe interessa é conhecer Jesus Cristo. Todo o resto é lixo. Qual é o lixo que me impede de nascer com Cristo para a vida nova? No Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, temos uma comovente cena da vida de Jesus diante de uma mulher pecadora. No domingo passado, a parábola do filho pródigo, Jesus nos mostrou o amor misericordioso de Deus. Hoje, ele dá o exemplo, passando das palavras aos fatos. Jesus nos leva e nos ensina a compreender a misericórdia de Deus. Jesus ensinava no templo. Os escribas fiscalizavam o mestre, buscando pretextos para acusá-lo. Trouxeram então uma mulher surpreendida em pecado de adultério, e segundo a lei de Moisés, tais pessoas deviam ser apedrejadas. Aproveitaram a situação para deixar o Cristo numa situação embaraçosa. Eles disseram: Mestre, que vamos fazer dessa mulher? Perdoá-la ou apedrejá-la, como manda a nossa lei? Para os escribas e fariseus, era uma oportunidade para testar a fidelidade de Jesus às exigências da lei. Para Jesus foi uma oportunidade para revelar a atitude de Deus frente ao pecado e ao pecador. Jesus não aceita uma lei que em nome de Deus gera a morte, por isso não respondeu e ficou rabiscando no chão. Diante da insistência dos acusadores, Jesus se levanta e os desafia. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Não sabemos o que, mas segundo uma tradição, Jesus escrevia os pecados de cada um deles. E então aqueles cumpridores da lei envergonhados foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Só ficaram no pátio do templo a mulher, os discípulos e ele, Jesus. Então Jesus perguntou à mulher: Mulher, ninguém te condenou? Ela diz: Não, Senhor, ninguém. Jesus responde: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A mulher não tinha manifestado nenhum sinal de arrependimento. Assim mesmo, Jesus a convida a seguir um caminho novo de liberdade e paz. Jesus não aprova o pecado, mas não condena a pecadora. Mostra que o importante é a conversão das pessoas, não sua condenação. E ainda hoje, no sacramento da reconciliação, Deus continua nos dizendo: Teus pecados estão perdoados, vai em paz e não peques mais. No episódio, Jesus nos oferece, primeiro, uma imagem de Deus, um Deus que é mais misericórdia do que justiça. Não quer que a morte do pecador, mas Ele quer a sua plena libertação. A força de Deus não está no castigo.
A força de Deus está no amor. Um não à hipocrisia fiscalizadora dos escribas de ontem e de hoje. Porque ainda hoje a intransigência fala mais forte do que o amor. Mata-se, oprime-se, escraviza-se em nome de Deus. Todos somos pecadores e não temos o direito de condenar, de nos tornar fiscais dos outros. Quando os acusadores ouviram as palavras de Jesus, largaram as pedras e foram embora. Nós, pelo contrário, ouvimos a palavra do Evangelho, mas não soltamos as pedras, nem recolhemos a nossa língua. Fica um apelo. Não devemos discriminar e condenar a gente que está caída à beira do caminho. Eles não precisam de juízos, mas de salvadores. Qual é a nossa atitude diante dessas pessoas? A atitude de Cristo? Ele teve compaixão e compreensão. Ele não aprovou o pecado, mas não condenou a pessoa. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou será que a gente tem muitas vezes a atitude dos escribas, que ficamos com pedras nas mãos, ou melhor, na língua? Em nossas comunidades, há ainda hoje pessoas que continuam atirando pedras. Quais seriam as pedras que ainda hoje continuamos atirando, machucando e às vezes até destruindo o bom nome das pessoas? E o Cristo poderia estar rabiscando hoje de nós, escrevendo nossos pecados no chão? Poderíamos enfrentar o desafio de Cristo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.